Virando o jogo, oferecimento Banrisul, o grande Banco do Sul. Banco bom não tira seu sono, faz você sonhar. Com a conta empresarial Banrisul, você tem praticidade e agilidade na gestão do fluxo de caixa. É dinheiro rápido e fácil para você manter o capital de giro. Os pagamentos e transferências são por meios eletrônicos e você conta com emissão de cheques e saques com cartão, sem falar nas taxas reduzidas, caso a sua empresa tenha aplicações financeiras. Você tem um sonho? Procure o Banrisul. A gente acredita que ele pode virar realidade. Muito boa tarde, está no ar o Virando o Jogo desta terça-feira, dia 23 de julho de 2019. O Virando o Jogo nos canais 24 e 524 da NET e para o mundo no nosso Facebook, facebook.com/RDCTV Digital. Transmissões também no nosso YouTube, youtube.com/RDCTV Digital. O Instagram, @RDCTV Digital, o nosso Twitter, @RDCTV Digital e o site rdctv.com.br. O Virando o Jogo desta terça-feira, que tem a honra de receber por aqui Thiago Rocha, Pedro Oliveira, Giovanni de Oliveira e Paulo Nunes, para falarmos muito sobre a dupla Grenal. Amanhã tem Libertadores da América e na quinta-feira também a dupla Grenal brigando por uma vaga nas oitavas de final da Copa Libertadores, nas quartas de final da Copa Libertadores da América. Tudo bem, senhores? Boa tarde para vocês. Boa tarde, tudo bem? Eu quero saber uma coisa de vocês já na largada, assim, ó, especialmente do Internacional que joga amanhã, que é, né, o filé de amanhã, o filé de quinta é o Grêmio. Vai jogar o D'Alessandro? É o almoço, né? Hora do almoço. Vai jogar o D'Alessandro amanhã? Vai. Tem que jogar, né? Tem que jogar? Tem que jogar, porque a gente já viu que o Internacional sem o D'Alessandro é um time inferior. Jogou com o D'Alessandro em Porto Alegre contra o Palmeiras, venceu. Jogou sem o D'Alessandro em São Paulo contra o Palmeiras, perdeu. Então é um time que acredito que o Odair aprendeu com esse time sem o D'Alessandro, então a necessidade de jogar com o D'Alessandro. E ele ainda vai se ver numa situação complicada, porque na Libertadores ele pode usar o D'Alessandro, mas na Copa do Brasil, o primeiro jogo, ele não pode usar o D'Alessandro. Então ele tem que usar, senão nem gostaria de dizer o que aconteceria com ele caso ele não usasse o D'Alessandro. Ele vai usar o D'Alessandro, ele treinou ontem, a última atividade no Brasil, antes da viagem para Montevidéu. Ele treinou com o D'Alessandro no time titular, trabalhou jogadas com essa equipe do Internacional, então não imagino que ele tenha treinado toda aquela 1h30, quase 2 horas, para chegar no dia do jogo e o D'Alessandro não jogar. Eu acho que vai jogar sim, vai com todo aquele time que jogou contra o Palmeiras, né? Tendo o Rodrigo Lindoso, na lateral direita vai o Bruno, então o D'Alessandro vai pro jogo, sim. Não é arriscado pro moral do Odair o aproveitamento do D'Alessandro nesse jogo? E eu faço a pergunta tentando chegar na seguinte tentativa de debate. Ele não usou até agora. Ele não se aproveitou do D'Alessandro. Porque ele vai, ao escalar o D'Alessandro, assumir o seu próprio erro. Ou mostrar que mudou o planejamento, o que me parece mais óbvio, né? Ou guardou para agora, né? Mas sem o D'Alessandro fora de casa, o aproveitamento do Inter no Brasileiro, por exemplo, é o quê? 6%, é isso? Né? O D'Alessandro, em 2019, só jogou um jogo fora de casa contra o Veranópolis no Campeonato Gaúcho. Nos primeiros jogos do Campeonato Gaúcho. Né? Ele só jogou um jogo como titular fora de casa, seja o time titular ou seja o time reserva. É fora de casa, então até é complicado analisar números porque ele só jogou um jogo. Mas, e aí tu vê o rendimento com o D'Alessandro em casa, eu acredito que pelo contrário. Não é uma questão do Odair colocar em risco a sua moral, de repente é uma questão de que ele entendeu que é importante ter esse jogador. Eu até confesso que mesmo o D'Alessandro tendo treinado, eu tenho dúvida se ele vai jogar. Porque com o D'Alessandro dá certo, então acho que é capaz de não jogar. Eu tô com o pé atrás sobre a presença do D'Alessandro no time do Internacional, especialmente pela característica do Nacional. Eu até acredito que ele possa iniciar, mas a grande questão é que será um jogo de um embate físico muito grande, assim como foi o jogo contra o Palmeiras, e diferente do jogo contra o Palmeiras, será uma equipe mais retraída, mais defensiva. Acredito que ele deveria começar, mas não tenho a certeza que o D'Alessandro vai começar. À medida que o Nacional é a equipe mais indisciplinada das 16 classificadas para a fase de oitavas de final, tem 19 cartões amarelos, e a equipe que menos tem a posse de bola, né? Das 16 classificadas foi a equipe que teve o menor percentual, com 42% em média
nos seus jogos. Então vai ser um jogo bem fechado, bem truncado. Eu tenho minhas dúvidas se o Odair vai gastar essa carta na manga, que é o D'Alessandro, querendo ou não, seja ele iniciando a partida, seja ele terminando o jogo, logo de arrancada contra o Nacional. À medida que os jogadores do Nacional também conhecem o temperamento e a personalidade do D'Alessandro e vão explorar disso ao máximo, né? O D'Alessandro, se começar o jogo, vai ser o atleta mais provocado por parte do Internacional, sabendo de tudo que envolve o atleta e a rivalidade entre o Uruguai e a Argentina, né? A gente fala da rivalidade entre o Brasil e a Argentina, mas a maior rivalidade da América do Sul é a rivalidade entre a Argentina e o Uruguai. Então vai ser um jogo bem tenso, especialmente para o D'Alessandro, envolvendo todas essas circunstâncias. E tem outra coisa também, né? O Nacional é um time econômico, né? Porque conseguiu passar de fase fazendo 5 gols, né? O Nacional fez só 5 gols na que joga muito no contra-ataque, né? É um time que joga muito em função do Gonçalo Berguesso, né? O atacante. Eles perderam o meio-campista Rodrigo Amaral, que era o armador desse time, e aí, como o Thiago Rocha frisou, é um time que joga sem a bola, joga com 2 linhas de 4 bem postadas, e o Rodrigo Amaral e o Berguesso na frente para resolver o problema. É tipo, bola neles e vamos rezar para ver o que dá certo. Eu vejo muito o Nacional jogando do mesmo jeito que o Inter jogava no ano passado com a figura do Damião. Tinha muito contra-ataque, tinha na figura do centroavante na frente, e por meio de cruzamentos, de balões para frente, acabava usando o seu centroavante. O Inter vai ter que se sentir em casa, então, contra o Nacional fora, porque vai ter que propor o jogo. Me parece claro que o Nacional não vai propor o jogo. E tem um detalhe, né? O gol fora premia o Inter, né? Nesse caso, que o regulamento da Copa do Brasil não fazia. Então, por isso que eu acredito no D'Alessandro, até pelo treino, né? Na minha opinião, eu estou me embasando em cima do treino que nós acompanhamos na segunda-feira. Eu acho que vai jogar assim o D'Alessandro até por isso, pela necessidade de fazer o gol fora. Sem o D'Alessandro, a gente muda muito o jeito do Inter jogar. Isso eu acredito que é um consenso. Se o D'Alessandro não joga, quem seria o substituto natural do D'Alessandro? Não existe hoje. No caso, eu acredito que o Odair levaria o Patrick mais para frente e entraria com o Nonato. Mas isso muda completamente o jeito do Inter de jogar. Então, não existe um jogador que vai entrar e vai fazer a mesma coisa que o D'Alessandro faz. Até o próprio Sarrafiori, que seria o substituto do D'Alessandro, muda o jeito do Inter de jogar. Fica um time mais defensivo. Pode usar o Parede, pode usar o Wellington Silva, vai ficar um time mais defensivo. Mas a pergunta é, o Inter quer mudar o seu estilo de jogo fora de casa para jogar? Eu vejo pelas palavras do Guerreiro que quer. Não, daí vamos lá, as palavras do Guerreiro. O Guerreiro já ressaltou, por exemplo, em outros jogos que tem que se aproximar dele e continua a mesma coisa. Eu não vejo essa vontade incessante do Internacional em modificar sua estrutura fora de casa. O jogo que era para mudar, para ser o divisor de águas, que foi contra o Palmeiras, foi a mesma coisa. Porque vai mudar contra o Nacional, que também é um torneio eliminatório. Mas também é um jogo eliminatório. Não, então tem mais razão ainda para jogar fechado. Se tem o gol fora de casa, você precisa não tomar gols nesse jogo, eu não vejo por que motivo o Inter modificar a característica se não mudou contra o Palmeiras. No caso, é o contrário, é que o Inter precisa fazer gol. É que no caso... O Inter vai estar fora de casa. Mas se não fizer também é a mesma coisa. Mas porque o gol pode sofrer depois. Eu acho... O 1-0 contra o Palmeiras, o jogo de ida era um resultado favorável para o Inter nas circunstâncias, porque poderia vir a Porto Alegre, fazer 1-0 e levar aos pênaltis. Mas nas circunstâncias da Libertadores, o Inter pode tomar 1-0 lá, no momento que sofre um gol aqui, acabou o jogo, não vai fazer 3. Então, o gol fora conta muito. Mas é que, gente, eu não vejo esse desejo incansável do Internacional em querer marcar gol contra o Nacional lá no Uruguai. Desculpa, gente, mas eu não consigo enxergar isso. Não consigo enxergar isso pela postura do Internacional nos seus jogos fora de casa e pelo próprio discurso. O Inter já está divulgando que o empate é bom resultado. O Inter, via seus diretores de futebol, já está deixando bem claro que o empate é bom resultado. À medida que já estão com esse pensamento que o empate é bom resultado, eu não vejo esse pensamento necessário que marcar gol fora de casa é bom. Se já tem esse pensamento dentro do vestiário do Internacional... Eu acho muito pouco provável. O empate bom pro Inter seria só com gols, né? Porque 0-0 é bem complicado depois. O grande problema de tudo isso que eu estou conseguindo observar, do que a gente está falando aqui, do que a gente tem debatido, é o seguinte. O 1-0 fora de casa amanhã, ele é um bom resultado na derrota, né? Eu nunca acho derrota bom resultado, mas vamos tentar... Nas circunstâncias. Circunstância. Ele é um bom resultado se não tem saldo qualificado, né? Eu concordo plenamente com vocês. Porque é o seguinte... Olha, eu vou avaliar o que vocês me disseram, tá? O Nacional é um time de contra-ataque,
O Nacional é um time que joga para o seu centroavante na bola aérea. O Nacional é um time que bate bastante. Se porventura o Nacional não tomar gol do Internacional fora de casa, o Inter vai ter que atacar o Nacional aqui e corre grandes riscos no contra-ataque. Nacional. Tá, tudo bem, aí pode alguém me retrucar. Ah, mas não correu nenhum risco contra o Palmeiras. Correto, não correu quase nenhum risco contra o Palmeiras. Mas, pro Palmeiras também era aceitável a derrota de 1-0. Sim. Né? Não precisava fazer um gol para classificar ou para levar o jogo para os pênaltis. Um gol do Nacional amanhã, o Inter não marcar um gol amanhã, dá para o Nacional a possibilidade de saber que tem que vir a Porto Alegre fazer um gol. Eu concordo, mas é que a grande questão que eu enxergo assim, o Inter acha mais fácil correr risco em casa do que fora. Mas isso é notório. O Inter prefere muito mais correr risco jogando em casa, atacando e por vezes até, entre aspas, sendo responsável do que fora de casa. Fora de casa, Internacional. Poxa vida, o Inter jogou retrancado contra o Vasco da Gama, gente. Mas com salto qualificado é perigoso. Vasco da Gama. Jogar com salto qualificado. É que é a diferença de todos os jogos internacionais. Eu não estou discordando da teoria de vocês, eu concordo com vocês. Acho que é complicado você jogar com salto qualificado de maneira fechada. Eu só não vejo o Internacional modificando isso para agora. Eu sinceramente não vejo. Tá, mas é que se não modificar agora, vai modificar quando? Bom, eu não sei se vai modificar. Vocês acreditam que vai modificar? Teve um pouco de pressão até da torcida pelo método que o Inter utilizou contra o Palmeiras, embora classificou, mas a impressão lá não foi das melhores fora de casa. Eu acho que uma resposta mínima o Inter vai ter que tentar dar para o torcedor. Mas a questão é a seguinte, esse pensamento de jogar fechado é só do Odair? Não parte do Odair, não é do treinador. Esse é o ponto, não é só do Odair. Se fosse algo do Odair, eu até entenderia que essa pressão da torcida, quem sabe, fosse modificar algo. Mas como não é algo do Odair especificamente, é um pensamento institucional do clube, eu não vejo que essa modificação institucional um pensamento institucional do clube. Vai, olha os jogos fora de casa do Internacional, quanto tempo o Inter não ataca jogando fora de casa? Mas pelas circunstâncias, o Inter acabou de sair da Série B. Não, esse discurso já acabou de sair da Série B. No ano passado, o Internacional era um time completamente diferente, porque era um time que tinha saído da Série B. Não é um pensamento institucional. E virou o ano. E o Inter não virou a chave. Mas por falta de experiência do treinador, porque o treinador não tem respaldo da diretoria para comandar um time fora de casa do mesmo jeito. Como não tem respaldo? Vai fechar 2 anos. Se perde contra o Nacional. Se o Odair não tem respaldo com 2 anos, quem é que vai ter na história do futebol? Se o Internacional perde pro Palmeiras e perde contra o Nacional, o Odair está demitido. Mas as circunstâncias do futebol não é por falta de respaldo. O Odair está 2 anos no Internacional, o que não falta a ele é respaldo. O que não falta o Odair é respaldo. Se ele está 2 anos no Inter e ele está precisando de respaldo... Mas não é institucional, é do treinador. O treinador é joga institucional. Pega todos os anos no Internacional, o Internacional joga para conseguir um pontinho fora de casa. E foi assim que conquistou as Libertadores da América. Também jogando de maneira fechada, de maneira retraída. Não estou dizendo aqui que seja ruim. Estou pontuando o que é o pensamento do clube. Se é ruim ou não, cabe o torcedor julgar, cabe a nós julgar, mas que é um pensamento institucional do clube. Jogar por um empate, jogar de maneira mais retraída fora de casa diferente do Grêmio hoje atual. Hoje atual, que joga de uma maneira em casa e joga da mesma maneira tem fora. Tem bastante gente concordando com o Thiago aqui no Facebook. O Márcio Martins Fraga diz assim, eu estou com o Thiago nessa, né, não vai mudar o jeito de jogar. O Giovanni Gomes acha que com certeza o Inter vai ganhar 2-0, diz ele aqui. Né? O Denilson Amaral manda um boa tarde pra gente. O Márcio Martins Fraga ainda admite que acha que o Inter vai empatar fora de casa. O detalhe que eu quero perguntar para vocês é o seguinte, eu vou concordar com o Thiago, mas também vou concordar com vocês, que deram a ideia de que ele pode querer atacar fora de casa o Odair. E aí eu pergunto, falando o seguinte... Não é uma pressão absurda, mas umas atacadinhas. Mas o que eu penso? A classificação para o Palmeiras pode ter dado ao Internacional uma coisa que é boa, mas também é preocupante. Confiança. Coragem. Porque assim, o Inter até aqui, ele jogou no limite da sua confiança e da sua coragem. Tem 2 jogos fora de casa para o Inter que eu acho que dão coragem. Claro, o time do River Plate não era o titular, o River Plate. Mas eu acho que foi a melhor atuação do Inter fora de casa na temporada. Não lembro de uma outra atuação boa assim. O Inter teoricamente estaria ganhando o jogo, aí teve uma falha, tomou um empate. Um jogo de sangue doce também. Né? Claro, jogou de sangue doce. Mas eu acho que foi um jogo que deu uma coragem maior. E o fator de eliminar o Palmeiras no mata-mata do time do Palmeiras, do elenco do Palmeiras...
Mas eu não sei. Eu até pensaria isso, Paulo, mas depois do Clássico Grenal me faz voltar toda a casa e continuar achando que o Internacional vai modificar. Porque no Grenal o Inter tinha um resultado favorável de 1-0 e se retraiu no jogo. O Grenal eu acho que até é um caso à parte porque é Grenal. Embora o Inter abdicou de jogar no segundo tempo. 1-0 tu ganhando em casa, tu se retrair no seu estádio. Acredito que a gente até comentou ontem, né? Parece que o Odair ele tem um receio a mais com o Grenal. Mas esse fator confiança, eu pergunto o seguinte. Depois de voltar da Série B e chegar no Campeonato Brasileiro disputando o título e garantindo a vaga no G4, essa confiança não deveria ter vindo já neste ano? Eu acredito que é só a gente pegar todo o tempo que o Potker foi titular do Inter pelo fator marcação, demonstra que o pensamento ainda é primeiro de se preocupar com o adversário. Mas eu não consigo acreditar que... Eu não consigo ver que seja tão institucional quanto vocês dizem. Eu acredito que tem um papel bem importante do Odair. Inclusive tem que acreditar que o Odair tem esse comando. Não, e aí é onde eu Mas discordo do Odair, que eu acho que é o momento de ele fazer com que os outros também se preocupem com o Internacional. O Internacional ele já virou a chave. O Internacional não é mais o time que subiu da Série B. O Internacional é o time que foi terceiro do Campeonato Brasileiro, se classificou em primeiro na sua chave na Libertadores e está nas quartas de final. E é semifinalista de Copa do Brasil. Uma semana atrás, quando o Inter tinha perdido para o Atlético Paranaense e ia jogar contra o Palmeiras, se falava muito, e não é uma opinião minha, isso é um fato, de que o Odair poderia ser demitido com uma eliminação para o Palmeiras. Acho que não acredito que não seria, também acredito que não seria. Mas se falava, a torcida pedia. A torcida pediu depois do Grenal uma demissão. Eu vejo como uma opção do Odair, porque ele fez o gol no Grenal e retrancou todo o time. Aí veio uma ordem do Roberto Melo falar, não, retranca o time, olha, 1-1 tá bom pra gente. O treinador faz isso, do treinador, ele é uma pessoa que prefere se defender. Tá utilizando um sofismo. O que a gente está dizendo aqui, ô Pedro, é que a postura do Internacional é algo que vem e é só pegar. Pega 2016, pega 2015, pega 2014, aqui, pega 2013. 2016 foi quando o Inter foi rebaixado. Tá, ok, mas a gente tá pegando 2 anos, a gente tá pegando um ano que o Inter tá bem, que é esse ano de 2019, é inegável, e pegar o ano de 2016 pra te mostrar e comprovar. Isso não me diz que é institucional. 2015. Não comprova, Toté. Por que não comprova? 2015. Porque o Inter tava na Série B. Tá, mas o que tem da Série B o que a Série B Porque tu muda o teu jeito de jogar sabendo que o teu jeito de jogar não dá certo. Série B, 2016 tá caindo pra Série B. Não, mas mesmo então, assim, indiferente. É indiferente. Vamos lá, assim, ó. Indiferente. 2015, tá? O Internacional ficou em 5º lugar no Campeonato Brasileiro de 2015, por 2 pontos não foi pra Libertadores da América. Sabe quantas vitórias fora de casa teve o Inter naquele ano? Lembra? Não. 2. Uma contra o Joinville, que era o Diego Aguirre, e a outra contra o Flamengo no Maracanã, que era o Argel, acho, se não me engano. 2. 2014 foi o último ano que o Inter ganhou mais de 4 jogos fora de casa no Brasileiro. Onde é que o Inter foi quebrar isso? Em 2018, 4 anos depois. Mas não pelo jeito de jogar, e sim pela ineficácia do time. Não, mas é pelo jeito de jogar, o Inter jogar com 70 caras atrás da linha da bola. Se pudesse botar 11 goleiros, botava, de vez em quando. O medo de perder, né, ou a falta de vontade de ganhar, te leva a perder. E que vale pontuar, isso serviu muito bem para o Internacional em torneio de Copas. Claro. O Inter ganhou Copa Sul-Americana, o Inter ganhou 2 Copas Libertadores da América, o Internacional ganhou o Campeonato Mundial. Pro mata-mata serve. O que talvez não sirva é para o Campeonato Brasileiro, onde você precisa de uma pontuação muito grande fora de casa. Onde o Internacional no ano passado, onde muitos colocavam o Inter como postulante ao título, nunca coloquei, o Inter teve a 6ª, 7ª melhor campanha fora de casa. Não te leva a conquista de título brasileiro. E precisa mais, porque o Inter em casa foi praticamente perfeito, fora de casa fez uma boa campanha, mas para brigar para o título ainda precisava mais, para ver o tamanho da exigência no Campeonato Brasileiro de pontos corridos para ganhar. Agora, numa Libertadores, numa Copa do Brasil, num gauchão que chega uma... Daí tu pode fazer, daí daqui a pouco dá certo. E isso é tão postura institucional que é só pegar quantos meias o Internacional contratou nos últimos 10 anos e quantos volantes o Internacional contratou nos últimos 10 anos. É simples. Vê quantos meias foram contratados e quantos volantes foram contratados. É quase o quádruplo de contratações de volantes do que de meias. E o meia dá pra contar 2, recontratado. Patrick e Camilo. O Patrick E teve um já, que foi... eu jogo. Não, o Patrick e o Alan Patrick, aquele do Santos. Ah, tá. Sarrafiori também. Tu foi longe, hein?
É que o Salvador veio com idade de base, né? Aqui, ó. Chegou a trabalhar na base. Mas tu foi longe, Alan Patrick, pra te ver como faz tempo. Teve Faz o retorno, tempo. o próprio retorno do Alex, então, estamos Tinha o falando Alex, do Alex. e Pode aí ser, veio o pode D'Alessandro de volta, claro. que Mas ainda tava no volantes, contrato e tal, mas- a gente, aqui Teve um ano da que o gestão Medeiros pra cá, a gente vai contar uns 8. Da gestão Medeiros pra cá. Teve um ano que Só o os Inter, bons, teve só um os ano ruins. que o Inter contratou todos os melhores roubadores de bola do futebol brasileiro. Aí Os três montou uma melhores. quadrilha. Os três Só melhores, né? saltando bola. Fabinho, Fernando Bob, e o Anselmo Anselmo. e tinha o Dourado já Quem era o treinador do Inter no momento? Ah, era 45 diferentes. Tu nunca Não, sabia, nesse porque o ano aí pagamento da trocava. contratação de todos esses foi o Argel. O o Argel. Argel, Qual era a não, filosofia e qual é a filosofia do Argel? Eu não sei, o Argel ganhou fora de casa filosofia contra do o Argel é Santos. todos. Tá, mas o Pedro não filosofia do Argel é modifica, se defender porque- e dar um balão pra tá, frente. ok, mas nessa gestão o Inter contratou Edenilson, contratou Patrick, mas o contratou Inter- Gabriel pelas Dias, contratou filosofias dos Richelli, treinadores. contratou Richelli, contratou Galdesani, Lindoso. contratou Lindoso, contratou uma série de volantes, uma filosofia de clube Mas institucional. o Inter contratou pra Série B 3 jogadores de contra-ataque. Sim. O Wellington Silva, O Carlos o Carlos e o Potker. E o Potker. Que dá mais ideia com uma postura institucional. Aí lá pelas tantas viu que não dava certo, investiu no Damião. Que aí E no foi onde Camilo, acertou- que era o no meia, Camilo, que era o meia. precisava de uma circulação de posse de bola. Que aí foi onde acertou o time pra embasar a campanha pra não subir. Claro que Mas ele- na meia também o Inter apostou em alguns jogadores da base que acabaram não dando certo, né? Mas daí faz Teve o Andrigo, o Valdívia. Ferrares, O que vale Valdívia. contar assim, Mas ó. eu digo assim, o Inter não contratou esses jogadores, mas o Inter acreditou em peças que Não tinha. é ruim você ter uma política de clube. Eu acho que até é elogiável você ter uma política de clube. O problema é que essa política de clube do Internacional, especialmente nos últimos anos, não vem dando certo. É uma política de clube que não vem conquistando títulos. Deu certo até um período, vamos dizer até 2011, e a partir daí não vem dando certo. E o Inter precisa modificar, precisa dar um passo além, para voltar a ser a equipe que foi tantas vezes campeão, melhor dizendo, nos últimos anos. Não, eu entendo, mas a minha dúvida a minha discordância é que eu não acho que seja tão simples a gente cravar que é uma política do clube. Por isso que eu falei dos meias, que embora o Inter não tenha contratado, o Inter apostou em muito jogador da base que acabou por um motivo ou outro. Mas não eu funcionando. queria- Ele não apostou nos volantes, você apostou nos meias. Não faz Aí é sentido. uma avaliação. É uma política de clube. Aí é uma avaliação. Não, é uma O política de Internacional, clube. O quando Inter demitiu, acreditava muito no Andrigo, por exemplo. né? quando demitiu o Diego Aguirre, contratou o Argel, que era um treinador defensivo. O Argel foi demitido, qual foi o primeiro treinador que assumiu o Inter? Ah, é o primeiro que passou na rua lá esse cara técnico. Na época quase. foi o Falcão, que era uma filosofia Mas o Falcão durou 5 completamente, jogos, uma né? filosofia completamente diferente do Argel. Mas sabe o que é isso aí? E parecida com a do Diego Aguirre. Ah, isso aí, mas isso daí já não Isso é é a política. falta de convicção que não existe Isso, essa então, política. Nem mas daí- eles sabem qual é a política do clube e eles vão... Não, isso não existe. Não, mas daí é uma falta de convicção do que tu quer pra se salvar. Daí é o desespero, a corda batendo no pescoço, as contas Não, todas erradas que iam estourar na depois. Série B também, o Internacional tinha o Antônio Carlos Zago, que era um treinador de mais posse de bola. Depois Aí ele tinha- perdeu o vestiário. Depois não deu certo. Depois tinha o Porque Guto ele perdeu o Ferreira. Aí vestiário. trouxe um treinador parecido com o Argel, o Guto É, Ferreira. Guto que é pra Ferreira. dar balão. E depois E aí o não deu Odair, certo. que não é parecido com nenhum desses caras. Que Tá, montou e mas que fez o time daí eu jogar te faço bola. uma outra pergunta. Que treinador internacional contratou com política de futebol ofensivo nos últimos anos? Só o Abel em 2014. E olhe lá, o Abel a gente fala que é um treinador É, o ofensivo, Aguirre também é- mas eu vou Aguirre dizer... Era um treinador ofensivo. É, mas não era Primeiros ofensivo. 15 minutos marcava lá na frente. Pra Mas não chamar era o opção do Aguirre de Inter, né? ofensivo, olha... Mas é que não era opção do Inter, o É Aguirre forçar, hein? Isso É que o Diogo, forçar. que o Diogo lembra também. O quinta Aguirre não opção. era a opção do Inter. É, O Aguirre foi a opção mas do foi o treinador Luiz contratado. Fernando... É, mas é que daí falta de O planejamento. próprio falta de Falcão, decisão. e que é uma demonstração de falta de convicção de política de futebol, por isso que eu discordo, acho que o Inter não tem uma política de futebol. O próprio Falcão não é um treinador... Mas o não Falcão veio como treinador mas, defensivo. mas, Porque mas o se propôs Falcão jogo, foi os mais jogadores gente. que tinham não davam Daí a gente não certo. pode, daí a gente não pode mas retirar, de novo- a gente não pode retirar o que foi o contexto. O Falcão foi contratado naquele momento porque era um escudo. Sim, sim. Porque era algo pedido pela torcida. E daí eu concordo aí com o Pedro. Daí ele ali a diretoria estava perdida. Mas se a gente for pegar, desde a gestão do presidente Fernando Carvalho até então, o Internacional tem uma política de contratar treinadores mais defensivistas. Não, e mais, as direções do Ah, Internacional... da gestão do Carvalho pra cá e varia muito, né? Mas é que a gente tem Tite, mas a aí gente tem uma máxima, né, nisso tudo. Não falo nem em treinadores. Do Carvalho para cá, o Internacional tem uma política de contratação. É o como é que eu sempre esqueço essa palavra. Contratar o diferente. do Não que é o que contra, ele está sempre contratando. Contradorismo. Exatamente, está sempre Existe contratando essa alguém. Sim, está sempre contratando alguém.
O que não deu? Vamos contratar. Isso. Ah, porque não sei o que? Vamos contratar. Ah, mas tem um guri da base? Vamos contratar. Tu contrata o oposto daquilo que tu tem. Não, ou às vezes tu contrata até o que tu já tem. Sim. Não, mas O Inter tinha o Dourado e foi lá e contratou 3 volantes. Vamos iguais. imaginar, o Heitor, tu tem o Heitor, tu contratou quantos laterais direitos? Dudu, Bruno, Léo, Zeca. O Zeca até eu acho que foi uma negociação acertada, tá? Mas circunstância de mercado. Mas Dudu, Bruno, quem mais que a gente pode citar antes aí? O Léo foi contratado na gestão do Diego Aguirre lá, por exemplo. Isso só mostra a falta de planejamento e a falta daquilo que o Inter uma ideia equivocada. Tu vai lá e contrata. O que a gente precisa? A gente precisa de lateral. Então vamos contratar 3 laterais no mercado. O que a gente precisa? Volante. Vamos contratar 5 volantes. É uma ideia. Errado ou não, é uma ideia. Eu acho assim, o Internacional tem que dar um passo à frente. Quem sabe amanhã contra o Nacional seja esse passo à frente. Tá bem o Inter? Tá bem o Inter. Em resultados. Classificou na Libertadores, classificou na Copa do Brasil, tá no Campeonato Brasileiro na parte intermediária da tabela ali, mas tem que dar um passo à frente. E aí, de tanto que contratou, e o Inter tem uma política de mudar técnico a toda hora, de tanto que mudou, o treinador que ele não contratou de fora, que ele apostou, é o que fez o time jogar bola e dar resultado. Aí pode ser discutido se joga de um jeito que a gente gosta ou não gosta. Mandar um abraço pro meu irmão que está nos assistindo, ele disse assim, o lateral esquerdo também, né? Porque o Inter teve o Iago, mais recente, mas contratou o Carlinhos, o Wendel, né, jogadores que vieram para essa função também e não deram certo. Carlinhos acho que até fez gol ontem, né? O Carlinhos tá... Onde é que tá o Carlinhos? Tá no CSA ainda? CSA, né? Não foi ontem, foi no final de semana? No final de semana contra o Atlético Mineiro. Carlinhos esse é outro Carlinhos. Esse Carlinhos jogou no Curitiba. O do CSA não tem como ter feito, foi 4-0 para o Atlético Paranaense. Então... Mas jogou o Carlinhos, mas fez gol recentemente o Carlinhos. Lateral esquerdo. Sim, ele teve o Carlinhos do Fortaleza que fez gol. E tem o Carlinhos que passou para o Internacional, tá no CSA. Mas vamos esquecer, né? O Carlinhos tá na esquerda teve Jefferson, Fortaleza teve um golaço também, né? O Juninho contra. Que coisa triste. Eu acabei confundindo os dois Carlinhos. Banrisul Digital, um aplicativo completo para você simplificar a sua vida de um jeito que só o cliente Banrisul tem. Baixe e comece a usar hoje mesmo. Banrisul Digital. Clique e simplifique. Vamos ao recado do Zafari e na volta a gente fala do Grêmio, que joga na quinta, mas está no mercado. Passe no Zafari para você cozinhar bem também, né? E lá você está passando, você está mal, por exemplo, acordou mal do estômago. No Zafari tem tudo para você melhorar, fazer uma comida boa, uma canja. Se está com essa chuva, quer fazer o churrasco, lá no Zafari também você pode ter essa oportunidade do Zafari e você está sempre bem. E me convida para o churrasco depois. Paulo Nunes, né? O problema é que dá prejuízo, né? Paulo Nunes no churrasco, mas tudo bem. Senhores, quinta-feira, Grêmio e Libertad, aí a polaridade é outra, né? O Grêmio não pode tomar gol, porque está jogando em casa. E mais, tem que jogar bem, né? Eu acho assim, ó, o exemplo do Grêmio, ele é prático. É jogar igual jogou quarta-feira da semana passada. Só que mais efetivo, né? Sim. É jogar daquele jeito, propondo e dominando, mas fazendo os gols. Perguntinha. O problema é como vai fazer gols, né? Everton joga? Hoje joga. Pronto, o jogo é quinta. Esse é o problema. Esse é o problema. Hoje ele joga. Se nós tivéssemos que dizer assim, o Grêmio vai entrar em campo hoje, eu diria, vai jogar com o Everton. Agora, quinta-feira é outro dia, né? Agora tá estranha essa história do Everton. Eu queria falar um pouquinho sobre a situação, até na minha opinião de debatedor e não de repórter, porque o Everton, ele foi para a Fortaleza no chá de fralda do seu filho, da sua mulher que está grávida do seu filho, o nome dele é Pedro, um belo nome inclusive, e no aniversário da sua filha, Sofia. Sofia fez aniversário no dia 4 de julho, tá? A gente está no dia 23 de julho. Hoje foi o aniversário dela, hoje foi a festa, não foi o aniversário dela. Ontem, no caso, foi a festa de aniversário dela. Ele realmente precisava estar
na festa de aniversário da filha dela, sendo que o aniversário, ele sim passou com ela no dia 4 de julho, e se vocês duvidam de mim, tem foto no Instagram que comprova isso. Ele é o Everton, ele resolve os jogos. Mas é que Fortaleza não é uma viagem como a gente vai daqui até Viamão, por exemplo. Não é a mesma coisa. Viamão. É uma viagem longa. Não, mas ele é o Everton. Se botar ele no jogo, ele vai resolver. Mas o problema é esse, né? O fato de ele ir a Fortaleza é estranho demais, né? É estranho demais. O Everton, assim, ó, com todo respeito ao Grêmio, ao torcedor do Grêmio, ele é um jogador como os outros. Não, sim, ele é craque, ele resolve, eu concordo com o Paulo Nunes. Eu duvido de que mas o ele tem que Renato jogar. trate ele de forma diferente por ser o Everton. Não, mas... Não, Tá, mas vai além fazer de isso. ser o Everton, o cara jogou Copa América, não teve folga seguinte, já decidiu. nessa Então, linha. o cara, aniversário da família, aniversário da filha, questão de família, o cara vem direto. Eu não consigo ver como tão problemático. eu também acho que não. Acho que... Tá, mas semana decisiva de Libertadores, tem um causa treino estranheza. importante e ele não vai Não, treinar. é que daí a pergunta é se ele vai jogar a semana decisiva. Tá, mas se ele não vai treinar, é óbvio que ele vai jogar porque ele é o Everton, como o Paulo Nunes disse. Mas é estranho, né? Você tá negociando para sair. Você tem um jogo decisivo. E você fala a público que está negociando para sair. Você não vem treinar? Assim, eu não sou contrário à liberação para visita de jogador a filho, a festa de filho, não é isso. Para mim, se qualquer um dissesse, eu não posso ir tal dia em tal lugar porque eu tenho a festa do meu filho, legal, eu não vou criticar. Para mim não tem problema nenhum, eu acho que isso aí é família. Família é prioridade, sempre. O trabalho, claro, né? É importante, mas a família é prioridade. Agora, o Pedro está trazendo pra gente a informação de que a filha dele já fez aniversário. Faz quase 20 dias. Mas ele conseguiu estar no aniversário da filha? Conseguiu? Mas ele não ganhou o final de semana de folga. Pois é. Não, e vamos lá. O Everton ganha um salário E a filha dele, muito bem. mora com ele. Os jogadores de futebol ganham um salário muito bem dado a eles por circunstâncias como esta, de ficar longe da família, de ter que ter deslocamento, Mas não poder... a família dele mora com ele. Não, mora- ok, mas ainda na situação de, vamos marcar uma festa com toda a família. Mas o jogador de futebol ganha esse salário por essas circunstâncias, de estar longe da família por vezes, de não conseguir acompanhar um casamento, não conseguir acompanhar um nascimento. Pô, o Natanael, o jogador do Internacional que foi apresentado, não conseguiu acompanhar o nascimento da filha dele, porque estava aqui assinando um contrato com o Internacional. Isso ocorre. Isso ocorre, infelizmente. Se ele tivesse de folga na segunda-feira... Mas causou estranheza. O Cícero Chemin está dizendo assim, ó, o Everton precisa treinar menos âncora, diz ele aqui. Não, acho que o Everton não precisa treinar. Tecnicamente ele é indiscutível. Só que ele é um jogador do Grêmio. E o Grêmio treinava ontem à tarde. É só isso. Eu acho que a liberação do Everton é justa. Ele merece essa liberação. Eu não sou contrário. Só que ela é minimamente estranha. Se a gente começar a liberar jogador a cada aniversário de filho, não... O Léo Moura, por exemplo, claro que a viagem era bem mais curta, tá? Mas o Léo Moura ontem estava no Rio de Janeiro à noite para participar de um programa de TV. Ele treinou à tarde. Isso é. Eu não sou contra liberações e eu acho que o Everton mereceu essa liberação. Eu sei que ele não poderia estar no treino porque a viagem para Fortaleza é muito longa. Sim. Não tem como tu ir, como o Pedro disse, não tem como tu ir até Fortaleza que nem tu vai até Viamão. É óbvio. Agora, é no mínimo estranho e eu me dou o direito de achar estranho. Até pode ser Especialmente estranho, porque ele está negociando para sair. Então, né, por favor, eu respeito a opinião do Cícero aqui, de quem acha o contrário, de que ele não precisa treinar. Eu também acho que ele não precisa treinar. Tecnicamente, ele é acima dos outros. Mas é aquela coisa, cada vez ele vai se distanciando um pouco mais do Grêmio e o quanto o Grêmio vai conseguir suportar isso para daqui a pouco não ter que aceitar qualquer proposta para vender o Everton, é que eu não sei. Eu não sei. Essa história do Everton tá muito estranha. Tem uma janela em aberto, o Grêmio diz que não tem proposta para vender o jogador. Fecha em 7 dias a janela também. O jogador mais valorizado do futebol brasileiro não tem proposta para sair. É muito estranho, né? Não pode ser normal. Alguma coisa não tá batendo. Só se ele já tá vendido. Aí tudo bem, aí isso explica. Ele ser liberado do treino, né? Ele ficar no banco de reservas em algumas partidas, como ele ficou no Grenal, que eu acho que se ele tá vendido ele tinha que ter jogado desde o início, né? Mas eu também entendo, né, que é a opção do Grêmio. Agora, quinta-feira, ele não pode chegar quarta-feira e dizer que não vai jogar. Ou pode estar vendido e jogar quinta-feira o último jogo da Libertadores em casa, na arena, diante da torcida. E aí Pode. o Grêmio, claro, o Grêmio não quer expor isso, por óbvio.
Daqui a pouco pode ser também. Mas tem que expor, né? Porque eu imagino a cabeça do torcedor do Grêmio. Ontem muita gente nas redes sociais estava perguntando, mas por que foi liberado? Não tinha treino? O que aconteceu? O torcedor também fica com esse pensamento, porque ele sabe que isso aí também é um sinal de que o Everton pode estar saindo, né? É que é incomum. E se o Grêmio não tem o Everton na quinta-feira, quem é que vai jogar por ali? O Luciano? O Luciano, acredito que vai para o Atlético Mineiro, né? Não sei. Eu acho que ele vai jogar em Porto Alegre. Mas ele não pode. Ele pode jogar na Libertadores. Isso, quinta-feira é Na Libertadores. Copa do Brasil ele não E pode. ele tem que ser inscrito até amanhã, né? Eu acho difícil a contratação do Luciano até amanhã, porque ontem o Atlético Mineiro entrou muito forte de novo nessa parada. Eu já nem contrataria, então. Eu acho que... Se não tem como fechar até amanhã, nem E contrata. o Luciano é um jogador mais... seria mais um centroavante, né? Não um jogador de acho lado. que não. Mas mesmo assim, se for contratado, tem que jogar, filho. Vamos jogar. Se o Grêmio não tem... O que eu queria dizer é que se o Grêmio não tem o Everton na quinta-feira, o Grêmio tem um jogo muito mais complicado do que já é contra o Libertad. Porque... Mas qual é a grande diferença que o Everton tem feito desde que ele voltou da Copa América? Sendo bem sincero, assim. Ele não fez gol desde que ele voltou à Copa América. Fez Fez aquele gol gol de contra o pênalti. Bahia. Fez contra o gol de Bahia. pênalti, tá. Ele não fez nenhum gol com bola rolando. Mas ele é um jogador que chama muita atenção. Ele sem fazer nada já contribui com o Grêmio. Ele mudou o Grenal, por exemplo, quando ele entrou. O Grêmio O estava Grêmio perdendo, dominou o jogo perdendo pro depois. Vasco, ele entrou no jogo e entrou bem, puxou a marcação para um lado, o Grêmio conseguiu a virada. Eu vejo o Everton como o principal jogador do Grêmio hoje. Não, E sem dúvida, eu concordo. mesmo sem ele jogar, ele já chama muita É atenção. mais pra instigar vocês, porque eu não... Assim, ó, o Everton da Copa América eu não vi em Porto Alegre ainda. Não, tudo bem, isso de fato, mas o Everton, que não é o Everton da Copa América, ainda tem um nível maior do que os outros jogadores do Grêmio. Não, tudo bem, só que eu acho que o Grêmio espera que ele seja o Everton da Copa América, né? Ah, não, sim. O torcedor do Grêmio espera, né? E a questão do jogo do Libertad, tendo Everton ou não, o fato é, o Grêmio passando para as próximas fases, provavelmente já imagina que não terá o Everton. Nas próximas fases os confrontos vão ser mais difíceis. Então mesmo que não tenha o Everton, vai ter que resolver a situação com o Libertad. Porque depois a situação vai piorar. E afirmo aqui, com Everton, sem Everton, o Grêmio vai ganhar do Libertad aqui. Vai ser difícil, vai se apertar, o Libertad vai se fechar, 2-0 Grêmio. Tá aí um jogo que o Everton foi decisivo pro Grêmio ganhar do Libertad no Paraguai. Lá ele foi muito decisivo pro Grêmio conseguir a vitória que o Grêmio Fez os dois precisava. gols, né? Fez os 2 gols, um até o os jogo- dois bonitos gols, na verdade. O jogo contra o Libertad, talvez o Grêmio não sofra tanto com a velocidade dos contra-ataques da equipe paraguaia, como foi contra o Bahia, especialmente ali pelo lado do Arthur, né, que é um jogador de muita velocidade. O Libertad é um jogo mais de contato físico, ali buscando a bola com o Cardoso, por vezes o Barrientos cai ali pelo lado do campo, mas o Barreto, perdão, não causa tanto incômodo. Vai ser um jogo mais de choque, e eu vejo que a presença do Everton seria importante para dar essa válvula de escape, essa válvula de velocidade, à medida que o meio-campo do Grêmio é um meio-campo um pouco mais leve, né? Não tem aí jogadores de combate, tanto o Maicon como o Matheus Henrique são atletas mais da posse de bola e da troca de passes. Mas vamos ver como é que funciona essa circunstância. Eu vejo que o Grêmio é mais time que o Libertad. Eu acho que o Grêmio tenha totais condições de avançar dentro da Taça Libertadores da América, mas eu não vejo também o jogo como favas contadas. Acho que será um jogo de um combate muito complicado. O Grêmio perdeu pro Libertad em Porto Alegre. De uma equipe experiente, né? O Libertad tem inúmeros jogadores de experiência. Tem o Paulo Dias, tem o Riveiros, tem o Martin Silva, tem o Cardoso. É uma equipe que conhece Libertadores da América, conhece jogos internacionais, muitos atletas com passagem pela seleção uruguaia, pela seleção paraguaia. Então vai ser um jogo de um enfrentamento muito complicado para o Grêmio, seja aqui na Arena, seja também lá no Defensores del Chaco. E especialmente, né, sendo um confronto tão difícil, a torcida do Grêmio tem que colocar mais gente no estádio, né? A expectativa de público é de 38 mil torcedores. Pô, já no jogo contra o Bahia foi um público baixo. O jogo contra o Vasco nem entrou no mérito, porque é uma equipe reserva do Grêmio, descaracterizada, não tinha por que mesmo o torcedor ir para o estádio. Mas esse jogo decisivo, que dependendo do resultado, vale a classificação do Grêmio para as quartas de final da Taça Libertadores da América, tem que colocar mais de 38 mil torcedores. Não pode ter essa expectativa de público para um jogo tão importante contra o Libertad. E tem o fato de jogar no Facebook, né? Não podemos esquecer isso. E até porque o jogo contra o Libertad, o da primeira fase, já teve uma atmosfera assim, né?
Não foi um estádio que não foi um jogo que a torcida lotou, foi o jogo que o Grêmio achou que qualquer minuto ganhava o jogo. Isso, o Renato saiu, eu lembro do Grêmio tomar o gol aos 44 do primeiro tempo, e o Renato saiu da sua área técnica antes do jogo acabar e foi pro vestiário até. Foi muito debatido na época essa atitude do Renato. Mas também é o seguinte, o Grêmio mudou. Não está jogando futebol encantador, não está sendo aquele Grêmio do ano passado e do outro, mas o Grêmio está conseguindo os resultados, coisas que não vinha, e o Grêmio está conseguindo resultados também pela qualidade de seus jogadores e experiência, jogadores cascudos. Você falou do elenco do Libertad. O Grêmio tem jogadores cascudos, jogadores experientes também, acostumados ao tipo de competição. Eu acredito que é outro jogo, é outro Grêmio. E, olha, não estou dizendo que vai ser fácil, mas me cobrem esse placar na sexta-feira. Eu acho assim, ó, o que me preocupa só são duas coisas. Uma, essa lembrança que o Thiago Rocha trouxe do primeiro Grêmio Libertad na Arena, que foi o estilo do estádio e o estilo da torcida. Eu acho que isso não vai se repetir, mas é uma coisa que me preocupa. E outra, o jeito que o Grêmio vai jogar como jogou contra o Bahia em casa. Não pode também, claro, passaram-se jogos, o ritmo já é outro, o clima já é diferente, mas mesmo assim, né? O Grêmio precisa jogar mais do que jogou contra o Bahia em casa para garantir a classificação. E outra, o gol que o Bahia fez em Porto Alegre, na Libertadores, ele não é bom. O Grêmio pode tomar um gol daquele ali, né? 2 vezes seguidas. Não, mas o fato também do gol, né? Do gol fora de casa. Fora de casa, né? Então, isso aí me causa muita estranheza, é preocupante, digamos assim. Embora tenha um fator em relação ao jogo do Inter, por exemplo, que para o Grêmio não acontece, né? O fator torcida, né? O Libertad não lota o Defensores del Chaco. O Inter vai enfrentar a pressão da torcida para o lado nacional. Mas, claro, tomar um gol em casa e ter que ir para fora de casa na obrigação de fazer o gol é mais difícil. Nessa Libertadores o Grêmio até já respondeu quando foi obrigado a vencer os seus jogos. Mas é que sempre viver no limite é complicado. Chegou a hora do Grêmio parar de viver no limite, né? O Grêmio viveu no limite num grupo fácil na Libertadores, quase não classificou, né? Pegou um dos adversários mais fáceis da Copa do Brasil e quase não classificou. Teve que fazer um bom jogo lá na Bahia para classificar. Ninguém vai ousar dizer aqui que o Bahia não era o adversário mais fácil dessa fase. Duvido que o torcedor do Grêmio tenha querido pegar daqui a pouco o próprio Palmeiras que o Internacional pegou, né, para comparar. Acho que ninguém que ia querer, nem o Cruzeiro, nem o Atlético Mineiro, nem ninguém. E agora, de novo, né, na outra fase da Copa do Brasil, na semifinal, o Atlético Paranaense é um bom time, mas é o mais fraco dos 4. Não sei se é o mais fraco. Eu tenho dúvidas. Mas é uma... Por tradição, se tu colocar todos numa prateleira, talvez o Atlético Mineiro eu tire para dar uma limpadinha nele, uma lustrada, para pensar se ele volta para ali. Mas claro, não dá nem para comparar. Exato, nós temos ali times campeões da Libertadores, Cruzeiro, Inter, Grêmio, né, campeões do mundo como Grêmio, Internacional. É outro nível, é outro patamar. O Atlético Paranaense tem um título da Copa Sul-Americana que ganhou agora. Perdeu aquela Libertadores para o São Paulo, também em 2005. Foi campeão brasileiro, mas é de uma outra turma. Mas tradição não entra em campo, né? Claro, tradição não entra em campo. Tradição não entra em campo, porque se a gente for pegar a tradição, o Inter tá eliminado pro Nacional e o Grêmio passa pro Libertad. Isso. Porque tradição por tradição nacional no torneio sul-americanos, né? Tecnicamente, na Copa do Brasil, eu acho que todos são difíceis agora. Eu acho. É semifinal, né? Não, claro. Sobraram os melhores. Mas, claro, por tradição e por história de clube, com certeza o Atlético Paranaense é o mais razoável, vamos colocar assim. Dos times que passaram para a semifinal, eu escolheria, se eu fosse algum dos times, pegar o Atlético Paranaense. Preferia pegar o Atlético Paranaense do que pegar Cruzeiro, Inter ou Grêmio. Mas decidir fora, como o Grêmio vai decidir? É complicado, né? Que decidir fora tem os seus méritos e os seus deméritos. O Atlético lá é encardido. Sabe que o Nacional... O jogo do Atlético contra o Flamengo na primeira fase da Copa do Brasil foi um massacre. Foi um massacre. O Boca também sofreu. O Boca tomou de 3 a 0. Boca tomou 3-0. Tomou de 3 lá. Tomou 3-0. Que é o próximo adversário do Atlético Paranaense na Libertadores. O Nacional é o time que mais jogou oitavas de final da Libertadores. São 20 confrontos. Aí dá ao todo 40 jogos. 20 confrontos. Perdeu 15. É a história, né? Jogou, né? É a história, né? É a história tá marcada ali
para quem quiser ver. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre a contratação do Luciano e, claro, sobre tudo que envolve a dupla Grenal e as próximas fases dessas duas competições. Não tem só a dupla Grenal em campo na Libertadores, tem também, né, os outros times brasileiros na próxima fase e vamos falar sobre... Será que o Flamengo é o novo time mais rico do Brasil? Porque cada dia contrata um jogador novo e caro. Bom, o Sesc, com 7 décadas de atuação no Brasil e no Rio Grande do Sul, o Sesc pertence ao sistema FEComércio RS. Realiza ações em todos os municípios gaúchos, promovendo o bem-estar social de trabalhadores, do comércio de bens e serviços, turismo e de toda a comunidade. O propósito do Sesc RS é o de cuidar, o de emocionar e, claro, de fazer as pessoas felizes. Todas as 497 cidades do nosso estado gaúcho recebem atividades em áreas como saúde, esporte, lazer, cultura, cidadania, turismo e educação. Saiba mais acessando o site do Sesc, sesc-rs.com.br, para você ter todos os detalhes deste que é um grande acontecimento e, claro, um grande, né, faz muito bem para o nosso estado, o Sesc. Vamos ao recado do Banrisul e a gente volta para finalizar o Virando o Jogo desta terça-feira. Banco Bom não tira seu sono, faz você sonhar. Com a conta empresarial Banrisul, você tem praticidade e agilidade na gestão do fluxo de caixa. É dinheiro rápido e fácil para você manter o capital de giro. Os pagamentos e transferências são por meios eletrônicos e você conta com emissão de cheques e saques com cartão, sem falar nas taxas reduzidas, caso a sua empresa tenha aplicações financeiras. Você tem um sonho? Procure o Banrisul. A gente acredita que ele pode virar realidade. O Banrisul pode fazer, né, o seu sonho virar realidade. Já tem Libertadores hoje, Paulo? 7h15, Cruzeiro e River Plate. E às 9h30 é Godoy Cruz e Palmeiras, em Mendoza. E Caraca. LDU e Cerro Porteño, não? Ah, tem LDU e Cerro Porteño, eu lembro 9h30 também. Caraca. Só tem um jogo na quinta, Tá bom 3 hoje agora. de ver já, hein? Tá bom. Tá esse, bom. jogo do Cruzeiro contra o River Plate é 7h15. Não, É em River, né? Essa oitavas da Libertadores só tem jogo bom. Não tem nenhum jogo assim que, esse jogo mais ou menos tem bons jogos. A LDU e Cerro Porteño são equipes de um mesmo patamar, né? Tirando que a LDU já é campeã da Libertadores da América, conquistou o titular com o Jorge Fossati ou Edgardo Balsa? Edgardo Balsa, né? E até o jogo do Renato, né? Fossati é nossa americana, né? São 3 jogos hoje, 4 amanhã e só o do Grêmio na quinta. E até o jogo do Palmeiras interessa o Grêmio, né? Porque se o Grêmio passar o adversário, pega o vencedor de Godoy Cruz e Palmeiras. Jogo interessante para comprar vinho. Mendoza, né? Terra do vinho. E o Palmeiras, depois de toda a turbulência, né, no seu voo, né, dificuldade para chegar na Argentina, dificuldade também o Cruzeiro enfrentou para chegar a Buenos Aires, onde pega o River Plate na noite de hoje, né? E 2 bons jogos, né? 2 bons confrontos aí. O Cruzeiro que não vai poder contar com o Fred, né? Tá com labirintite. Quem vai jogar vai ser o Pedro Rocha no comando de ataque, mas vai poder contar com o Thiago Neves, que retorna à equipe. Pedro Rocha foi muito bem contra o Atlético Mineiro, né? Confronto que mais repetiu desses das oitavas em Libertadores é Cruzeiro e River Plate. Embaçado esse jogo pro Cruzeiro. Mas o Cruzeiro não pode, por exemplo, se fizer 1x0, não pode cantar a vitória, porque a última vez que ocorreu isso, né, fez 1x0 jogando no Monumental de Nunes, depois tomou de 3, com o show do Theo Gutierrez jogando lá no Mineirão. Então, um confronto bem difícil, bem complicado aí de um River. Tem azar o Cruzeiro, né? De um River que está numa reformulação, mas tem a manutenção do Marcelo Gadiardo, né? Que isso é o treinador, para mim é o Concura, o melhor treinador trabalhando na América do Sul. da Sul-América, né? Eu acho, o Gadiardo. Ah, sim. Se eu não me engano, sim, é ele. Porque tinha o Tencati, que era já dos saiu, mais elogiados, mas já saiu, né? Tem os nossos técnicos brasileiros aqui, o Mano e o Renato. 3 anos, né? Cada mas um. de equipes de ponta, o mais longevo. Acho que sim, o mais longevo com que ele certeza. tá desde 2014 no River Plate. Caraca, são 5 anos, né? E ganhou, né? Ganhou a Sul-Americana, ganhou a Libertadores da América, ganhou o Mundial de Clubes. Não, Mundial não. Ele perdeu a final pro Barcelona. Perdeu, é verdade. Ele jogou com o Barcelona do MSN a final. Trio MSN ainda. E aí ele perdeu. E agora perdeu também pro Real Madrid de novo. Não, aí perdeu pro a semifinal. Perdeu a semifinal, pior ainda do que... Mas o razão, Gajardo só não ganhou. Né? Isso. Não, perdeu um tempo normal pro Alain. Eu não lembro. Acho que tomou de 2 ou 3. O Gajardo vai fazer 6 anos agora, em outubro, porque no ano passado ele fez teve até uma festa para ele, 5 anos
no comando do River Plate no jogo contra o Grêmio. Agora em outubro ele vai fazer 6 anos no comando do River. Ele só não ganhou o Campeonato Argentino com o River Plate e o Mundial de Clubes. Isso. O restante ele ganhou tudo. E ele, assim como o Renato, né, agora no final da temporada vai ganhar sua estátua, né? Gajardo? O Gadiardo vai ganhar uma estátua também ali. Tem que ver, tem que esperar um Se tempo. eu não estou equivocado, a estátua até é maior do que a do Renato. Tem que esperar pra ver se não congela o futebol um pouco, que nem a estátua do Renato ali, né? Porque dá uma congeladinha no Tu acha futebol. que vai ter o Silmeira? Ah, não, acho que não. Ah, Tu acha que não ou tu tá falando assim só pra não se incomodar? Bateu. Mas é estranho, né? Só corrigindo, foi empate no tempo normal e Pênalti, foi né? pra cobrança de Pênalti, pênalti. 2 a 2. o goleiro salvando lá. Isso, 2 do Borré. E tem confrontos interessantes ali, o Thiago Rocha estava falando, tem São Lourenço e Cerro Porteño. O Cerro vai encontrar os irmãos. Boa, Romero. LDU e Olímpia, então, o jogo que eu tô me referindo. Se é Cerro e São Lourenço. LDU e Olímpia. É isso, Olímpia e LDU. A viagem do Olímpia para Quito foi bem conturbada da delegação do Olímpia torcedor. Teve até problema com jornalistas da torcida do Olímpia, com problemas de jornalistas lá no aeroporto de Assunção. E os únicos 2 jogos que não envolvem brasileiros, né? Porque o restante todos tem brasileiro envolvido, né? Grêmio e Libertad, Inter e Nacional, River Plate e Cruzeiro, Atlético Paranaense e Boca Juniors, bom jogo também. E o novo time mais rico do Brasil, o Flamengo, Pois joga é. quando? O Emelec amanhã. Amanhã? Que é um jogo que interessa ao Inter. Jogo que, por ser o Flamengo, forçou o Grêmio a ser do Facebook. Porque se fosse Emelec com qualquer outro clube, seria o jogo do Facebook. Aí, como é o Flamengo, passou a ser o jogo da TV. O Flamengo que, se passar, é o adversário do Inter, né? E o Próxima fase Palmeiras do Brasil. seria o do Grêmio. O Daí. Palmeiras seria o do Grêmio, né? O próximo Com adversário. todos passando, é claro. Claro, todos passando. Agora, eu tô brincando com essa história do novo time mais rico do Brasil, porque o Flamengo é impressionante o que faz nessa janela de transferências, né? Contratou... Ligou o modo Arrascaeta. Brasfoot e Contratou a Arrascaeta, a contratação mais cara do futebol brasileiro. Aí, Pablo Mari agora trouxe um jogador espanhol para jogar no futebol brasileiro. Bruno Henrique, Bruno Henrique, caríssimo também, comprou do Santos. Gabigol, Pagou uma Babilônia, já tinha pagado 40 milhões de reais no Vitinho, Rodrigo Gerson. Caio. 10 milhões de euros no Gerson. Rodrigo Caio. Nossa, isso é uma Tá, absurdo. o Flamengo confirmou o Lucas Prato ou não? Não, ainda não. Mas vai confirmar. Ou não vai confirmar? Deve confirmar, né? Nossa, mas é um absurdo. Mas O que eu de julgo todas as melhores- contratações, a do Felipe Luiz, para mim, é melhor. um nível de contratação pelo profissional que é o Felipe Luiz, pela qualidade técnica do Felipe Luiz, na minha visão, posso estar equivocadamente errado, mas eu vejo que é um dos 6, 7 melhores laterais esquerdos do futebol mundial. Jogou num bom time. Jogador de seleção, jogador que traz um perfil importante para o clube, perfil de liderança, perfil de profissionalismo. Acho que é uma contratação As que laterais acerta melhoraram. em cheio. O que eu julgo as melhores contratações do Flamengo, eles não gastaram dinheiro para contratar os jogadores. Obviamente em luvas, em salários, isso é inegável, Mas na tem que pagar para transferência, qualquer jogador, mas eles não precisaram ir lá e pagar, que nem foi para o Gerson, que nem foi para o Arrascaeta, que nem foi para o Gabigol, para contratar o jogador. O Rafinha, que tinha encerrado o contrato com o Bayern de Munique, e o Felipe Luiz tinha encerrado o contrato com o Atlético de Madrid. Agora- Pagar, obviamente, o Felipe Luiz tem seus vencimentos mais altos do que 1 milhão, ele ganha mais do que 1 milhão e vai ganhar mais As do que 1 milhão. laterais- Mas ele vale, né? É um Ah, jogador- não, sim. Ele sobra. Ele sobra no futebol brasileiro. Tinha o René na lateral, agora tem o Felipe Luiz e Não, na o Felipe outra Luiz é vai o brincar de jogar futebol, né? Agora, eu só não concordo com Vamos a lá, contratação. tinha o René e o René é um bom lateral esquerdo. Não é um péssimo É jogador. um bom lateral Mas o Felipe esquerdo. Luiz é Tinha o superior. Trauco. Tinha o Trauco como lateral esquerdo também. Que tem o Trauco, na verdade. Deixa lá. Eu gosto do Trauco, Mas ele o me agrada Flamengo como tem lateral 3 esquerdo. laterais de Na- Tem 2 laterais de seleção e outro muito bom jogador. Não, o outro que foi escolhido o melhor jogador da posição no campeonato passado. O melhor lateral esquerdo do Campeonato Brasileiro do ano passado, eu acho que o bola de prata, se não me engano, foi o Diogo Barbosa, mas da seleção do campeonato foi o René. Os caras estão de brincadeira. Né? Eu só não concordo com uma contratação, se o Flamengo fizer, que é o Lucas Prato. Eu entendo o tamanho dela. Não pode mas aí- jogar Não Libertadores, pode jogar né? Libertadores, que é a competição mais fácil, teoricamente, para o Flamengo ganhar, porque ainda está às mãos, só depende dele. É, o que tem, né, O na Campeonato verdade. Brasileiro ele vai ter que correr atrás um monte aí para chegar no Palmeiras. Copa do Brasil acabou. Aí a Libertadores, que é onde já vai ter a pressão para ganhar, tu vai lá e contrata o centroavante que tu não pode usar. Aí Mas não, também vai. é uma resposta para o treinador, né? Também. O treinador quer um centroavante, né? O Jorge Jesus quer um centroavante e chama muita atenção. Agora, é difícil de competir, né? Não tem como competir com um time
que joga nesse perfil, tá jogando bem, não jogou mal contra o Atlético Paranaense na eliminação da Copa do Brasil, para quem teve a oportunidade de ver o jogo. Agora isso aí chama... E para ver os méritos do Atlético Paranaense em eliminar o Flamengo. Claro, o Atlético Paranaense que não vai bem fora de casa, né? É uma realidade, conseguiu um empate ali, mas, né, fica essa questão. Então, para quem quiser ver o jogo hoje, se agendar, tem o Cruzeiro às 7h15 contra o River e o Palmeiras, que daí seria o adversário do Grêmio às 9h30. Se o Grêmio passar. E o Olímpia. Os dois têm TV, né? Os dois têm, todos? Facebook só o Grêmio mesmo, né? Só o Grêmio. O Facebook é só alguns jogos da quinta-feira, então. E só pro Brasil, né? Só pro Brasil. E também no jogo da volta do Grêmio contra o Libertad também é do Facebook. É o torcedor do Grêmio que se apronte, então, para ir à Arena, né, nessa quinta-feira. É que as datas e os horários, elas não mudam. Tipo, o Inter, por exemplo, é 2 quartas às 7h15, o Grêmio é 2 quintas, tá horário, o Cruzeiro é 2 terças. Bem lembrado essa aí do Inter 2 vezes 7h15 e o Grêmio 2 vezes 9h30. Bom, senhores, a gente está chegando ao final do programa dessa quinta-feira. Perdão, dessa quinta-feira. Já estou querendo chegar na quinta-feira. O Everton jogaria. O Everton jogaria. Não, eu também já estaria perto da sexta, né? Já estaria certo no final de semana. Ah, que maravilha. Então isso fica... Queria mandar um abraço, Giovanni. Um abraço, um irmão meu, colega jornalista também, Marcelo Carolo, grande colorado, está nos assistindo do Rio de Janeiro. Está acompanhando aqui pelo Facebook, mandar um abraço pro Marcelo. Baita goleiro. Só quero dizer pro Carolo o seguinte, né? Não tem mais nada o que fazer no Rio de Janeiro, né? Baita goleiro. Ou tá na beira da praia, com um chopinho ali e tal, esperando, vendo no Facebook, né? Mas a transmissão funciona no Facebook, né? A do Facebook da Comebol, não sei. Essa aí a gente não pode garantir. Comebol já lançou o link, viu, do jogo. Só o torcedor do Grêmio lá na página. É fácil de encontrar? É fácil, lá no Facebook da Comebol, no Comebol Libertadores. Tá lá o link da partida. Até na hora do jogo, vai funcionar na hora do jogo, eu não sei. Na hora do jogo, os próprios clubes divulgam, né? E fazem a transmissão em cima. Bom, senhores, muito obrigado pela participação de todos. O Virando o Jogo desta terça-feira vai chegando ao seu final. Nós voltamos amanhã para falar mais sobre o jogo do Internacional que acontece a partir das 7h15 e, claro, sobre muita informação da dupla Grenal. Fique agora com o Virou Moda. A gente volta amanhã, à 13h. Um grande abraço, até a próxima. Tchau. Virando o jogo, oferecimento Banrisul, o grande Banco do Sul.